aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar estudando as relações métricas no triângulo retângulo. Na aula passada, nós conhecemos esse triângulo aqui que vocês estão vendo e cada um dos seus elementos, a hipotenusa, os dois catetos, B e C, as projeções desses catetos relativas à hipotenusa, que são as projeções M e N, onde M é a projeção de C e N é a projeção de B, e a H, que é a altura relativa à hipotenusa. E aí a gente viu também o seguinte, A gente pegou esse triângulo aqui está ele, e nós dividimos esse triângulo em duas partes, como vocês viram. E aí, na aula passada, a gente relacionou essa parte aqui do triângulo com esse daqui maior, Esse aqui é o triângulo inteiro. E na aula de hoje, a gente vai relacionar essa outra parte do triângulo, Esse triângulo que havia sido dividido aqui na altura, relativa à hipotenusa, e agora a gente vai relacionar esses dois triângulos. Nós vamos verificar que eles também são semelhantes e com isso nós vamos encontrar outras três relações métricas. Então, pessoal, colocando esses dois triângulos na mesma posição, onde a gente viu que esse triângulo aqui, ele é uma parte extraída a partir desse corte que a gente fez aqui na altura, Então, a gente vai ter que esses dois triângulos possuem um ângulo reto e esses dois triângulos possuem o ângulo C em comum. Então, pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, nós temos que esses dois triângulos são semelhantes. Olha só, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo HAC. HAC. E aí a gente pode montar uma relação entre os lados homólogos, entre os lados correspondentes, Olha só, C sobre H, Esse lado é homólogo a esse, assim como esse aqui é homólogo a esse outro, B sobre N, assim como A está para B. E aí a gente conseguiu montar essas duas igualdades aqui, certo? A gente tem aqui três frações equivalentes. Agora a gente vai montar as relações métricas a partir dessas duas igualdades que nós estamos vendo. Olha só, pegando essa primeira parte aqui, a gente tem que C vezes N é igual a B vezes H. Então, aqui a gente tem uma relação métrica. Pegando essa segunda parte, a gente tem que B vezes B, ou seja, B ao quadrado, é igual a A vezes N. Outra relação métrica. E agora, pegando a primeira fração com a última, porque elas também são iguais, Se a gente tem aqui que a primeira é igual à segunda e a segunda, por sua vez, é igual à terceira, significa que a primeira é igual à terceira. Então, eu sei que C sobre H é igual a A sobre B. Então, isso vai gerar A vezes H igual a B vezes C. Essa daqui, a gente já havia visto ela na outra aula, A gente conseguiu encontrar ela através da outra parte do triângulo. Então, aqui a gente encontrou ela novamente. Mas de novidade, a gente tem essas duas, C vezes N igual a B vezes H e B ao quadrado igual a A vezes N. Ou seja, o cateto ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção.
Então, pessoal, fazendo um resuminho das fórmulas que a gente já encontrou, a gente tem essas aqui, ó. Essas 6 fórmulas, certo? Olha só, eu marquei essas duas de vermelho porque quando a gente multiplica membro a membro elas duas, a gente encontra uma relação que é muito importante. Olha só. Eu vou multiplicar o primeiro membro dessa com o primeiro membro dessa e depois o segundo membro dessa daqui pelo segundo membro dessa outra. Olha o que é que vai ficar. BH vezes CH, isso é igual a C vezes N vezes B vezes N, certo? Aqui, H vezes H, a gente sabe que dá H ao quadrado. E B vezes C dá BC. Então, a gente vai ter BC vezes H ao quadrado igual a BC vezes MN. Passando esse BC para o segundo membro, olha o que a gente tem. BC vezes MN sobre BC. E aí, cancelando, ó, BC e BC, a gente obtém H ao quadrado igual a M vezes M. Então, pessoal, ao invés de utilizar essas duas fórmulas separadamente, é bem mais comum que vocês encontrem aplicação para essa fórmula aqui, ó, que diz que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto, ou seja, a multiplicação entre as duas projeções, certo? Isso é muito importante, a gente conseguiu relacionar a altura com as duas projeções. Então, vamos lá responder esse exemplo. Observe o triângulo ao lado e encontre os valores de A, B, C e M. Então, olha só, a gente tem esse triângulo aqui, né? Então, pessoal, comparando com o nosso triângulo original, a gente sabe os valores de N e de H, né? Então, a gente não sabe o valor de A, não sabemos o valor de B, não sabemos o valor de C. M, a gente também não sabe. N, a gente sabe que é 12. E H, ó, a gente sabe que é 6. E aí, relembrando as fórmulas que a gente tem, é sempre bom vocês deixarem anotadas no cantinho. A gente sabe que A é igual a M mais N. Sabemos que B ao quadrado é igual a A vezes N, C ao quadrado é A vezes M, A vezes H é igual a B vezes C e que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, olha só, inicialmente eu vou encontrar o valor de M utilizando essa fórmula aqui, certo? Por quê? Porque de todas as fórmulas que eu tenho aqui, a única em que só falta eu descobrir o valor de uma incógnita é essa. A gente tem o valor de H e a gente tem o valor de M. Só falta descobrir o valor de M. Nas outras, se a gente tentar substituir, faltava descobrir o resultado de mais de uma incógnita. Então, não tem utilidade a fórmula no momento, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que H ao quadrado é igual a M vezes N. H vale 6, então fica 6 ao quadrado igual a M vezes N, que é 12. Então, nós vamos ter 36 igual a 12M. Então, 12M é igual a 36, M é igual a 36 sobre 12, M vai ser igual a 3. Pronto, encontramos o valor de M. Agora, olha só, se a gente já sabe que M vale 3 e nós já sabíamos o valor de N, tem como encontrar o valor de A, porque A é a soma de M mais N. Então, vamos lá, né? A é igual a M mais N. Então, A é igual a 3, que é o valor de M, mais 12. Então, A é igual a 15. Agora que a gente já tem os valores de A e M, ó, A e M, tem como a gente encontrar o valor de C.
Então, olha só, c ao quadrado é a vezes m. Então, c ao quadrado vai ser 15 vezes 3. c ao quadrado é igual a 45. Então, c é igual a raiz quadrada de 45. Se a gente quiser escrever isso de uma maneira mais simples, 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5. Raiz quadrada de 9 é 3, então esse 3 ele sai e fica lá dentro só o 5, né? Então, você pode escrever também como 3 vezes a raiz de 5, ou simplesmente 3 raiz de 5. Como a gente sabe os valores de A e de N, tem como a gente encontrar também o de B. Então, olha só, B ao quadrado é A vezes N. Então, B ao quadrado é igual a, que é 15, e N, que é 12. Então, 15 vezes 12. O quadrado é igual a 180. Então, B é igual a raiz quadrada de 180. E a gente pode escrever isso melhor como 9 vezes 20. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso fica 3 vezes a raiz de 20. 3 raiz de 20. E ainda a gente pode escrever como 3 vezes a raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, e esse 2 sai, né? 3 vezes 2 vai ficar 6, raiz de 5. Então, a gente ainda pode deixar nesse formato aqui ainda mais simples. E com esse exemplo, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.